Você quer memorizar a Bíblia, mas não consegue? Conheça o método que vai te ajudar a ser um grande pregador ou uma grande pregadora. Clique no link da descrição. Olá, servos e servas de Deus. Hoje vamos contar a história do profeta Eliseu. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam as histórias da Bíblia. Aqui no canal usamos imagens que remetem a história aos tempos modernos para uma maior compreensão dos textos sagrados. Em Israel, Eliseu foi um grande profeta. Após Elias ter sido levado ao céu em um redemoinho, Eliseu deu continuidade ao seu ministério. Ele era filho de Safate e morava em Abel-Mehola, no vale do rio Jordão. Trabalhava como lavrador e pertencia a uma família abastada de Israel quando recebeu o chamado para exercer o ministério profético. Eliseu estava trabalhando, arando a terra com 12 juntas de bois. Nessa ocasião, o profeta Elias passou por Eliseu e lançou sua capa sobre ele, simbolizando a transferência da liderança e do ministério. Em outra ocasião, Elias e Eliseu estavam diante do rio Jordão quando Elias tomou sua capa, a dobrou e feriu as águas, que no mesmo instante se dividiram para os dois lados e passaram em seco. Elias então disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Então respondeu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Um certo dia, quando os dois caminhavam, um fenômeno aconteceu e Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo e cavalos de fogo. Nesse momento, o manto de Elias caiu ao alcance de Eliseu, e assim o ministério de Eliseu foi confirmado e ele se tornou o sucessor de Elias. Em seguida, Eliseu operou um milagre ferindo as águas do Jordão, como Elias havia feito anteriormente. O profeta Eliseu realizou o milagre da abertura do rio Jordão com a capa de Elias e a purificação do manancial de águas em Jericó. As águas ficaram sãs, conforme as palavras de Eliseu. Certa vez alguns jovens debochavam dele. O profeta, então, invocou um julgamento divino e os amaldiçoou. De repente 2 ursas selvagens apareceram e mataram 42 daqueles jovens. Em outra ocasião, o poder de Deus se manifestou através de Eliseu, aumentando uma pequena quantidade de azeite até o suficiente para saldar uma dívida, e além disso, sustentar a família de uma viúva. Outro acontecimento foi o do menino filho da Sunamita, que estava junto aos segadores e se queixou de uma terrível dor de cabeça e acabou morrendo. Então, sua mãe foi ao encontro de Eliseu, que se dirigiu à casa onde o menino estava. Deus manifestou o seu poder e devolveu a vida à criança. Quando a seca atingiu os filhos dos profetas de Gilgal, eles cozinharam ervas que não eram próprias para o consumo. Ao começarem a comer a sopa, perceberam que havia algo estranho e disseram a Eliseu: Vá à morte na panela. Então, o profeta colocou farinha na panela e logo o veneno desapareceu. Em um determinado dia, Deus proveu alimento para seus profetas, multiplicando 20 pães de cevada que foram suficientes para alimentar 100 homens. Em um outro momento, o profeta Eliseu mandou dizer a Naamã que se lavasse 7 vezes no rio Jordão. Ele assim o fez e foi curado. A cura de Naamã tinha o propósito de demonstrar que o Deus de Israel era maior que as divindades da Síria. Certa vez um dos discípulos perdeu a ferramenta que pegou emprestado. Depois que Eliseu orou, o machado flutuou. Em um outro acontecimento, ao caminhar em direção aos sírios, Eliseu foi cercado por cavalos e carros de fogo e eles foram feridos de cegueira. Depois que Eliseu morreu, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e, caindo nela o homem, e tocando os ossos do profeta, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Eliseu profetizou sobre a batalha dos reis de Judá e Israel contra os moabitas: E não vereis vento, e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais, ou também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Assim aconteceu, os moabitas ficaram confusos e foram derrotados. Em um determinado dia o profeta Eliseu foi a Damasco obedecendo a ordem de Deus para ungir Azael como rei da Síria. Eliseu preveu, também, que Jeú seria o próximo rei de Israel. Eliseu transferiu a um dos filhos dos profetas a ordem de Deus para ungir Jeú como rei.
A principal tarefa desse rei seria destruir a família de Acabe, incluindo Jezabel, além de destituir a dinastia de Onri dentro do propósito de libertar a terra da religião dos cananeus. Pode-se concluir que Eliseu foi um notável profeta e realizou feitos admiráveis pelo poder de Deus. Ao final de sua vida sofreu de uma doença incurável. Nesse tempo, Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele, chorou gritando: "De meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." O fato de Joás utilizar esta expressão é uma indicação de que ele reconheceu a proximidade da morte de Eliseu. Eliseu cumpriu seu compromisso com Deus e não deixou que nada o impedisse, assim devemos ser com Deus. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para mais pessoas serem alcançadas. Fique com Deus e até a próxima.